Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu prometi e promessa é o que? É dívida. E eu vim trazer a resenha de O Menino do Pijama Listrado, um livro que eu fui lá comprar para ler, porque eu estava precisando muito, eu queria muito ler, e agora eu vou falar para vocês o que eu achei do livro e também depois vou falar o que eu achei do livro comparado ao filme. Então, sem mais delongas, vamos comigo, entre nessa aventura! O Menino do Pijama Listrado, ele foi escrito por John Boyne e vai contar a história de Bruno. Quem que é o Bruno? Ele é um garotinho alemão que só tem 9 aninhos de idade, ele acaba de se mudar com a sua família para um local que fica perto de um campo de concentração. O que é um campo de concentração? É aquele local onde judeus eram presos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma irmã que é mais velha, ela tem 12 anos aqui na história, e o mais engraçado é que o Bruno nessa trama aqui, né, na história, ele chama ela de um caso perdido. E por quê? Porque ela é uma garota complicada, né? A gente vai ver isso lendo o livro. E ele também apelida Hitler, ele se refere a Hitler como o quê? Como o Fúria. Então, pelo fato de viver naquele novo local, sozinho, sem ter os amigos que ele tinha na antiga cidade dele, e sem contar que o Bruno, ele também é muito curioso. O que acaba acontecendo com ele? Ele acaba saindo um dia para poder explorar e conhece o Shamu, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele é um menininho judeu, da mesma idade do Bruno, e ele vive do outro lado da cerca daquele campo de concentração. E aí o que acontece? O Bruno, ele achava que aquele local era uma simples fazenda, só que uma fazenda estranha. E por quê? Porque ali todo mundo sempre se vestia igual, que pra ele era usando um pijama listrado. E aí, assim, aquela amizade inocente entre esses dois garotinhos vai revelar pra gente, de uma forma bem sensível e bem trágica também, os horrores do Holocausto visto através do olhar infantil, porque são duas crianças aqui. E isso acaba até levando a trama a ter um desfecho profundamente comovente. Então eu vou falar agora o que eu achei lendo esse livro. Mas, o que eu poderia dizer sobre tudo isso? Bom, primeiro, gente, eu quero dizer que eu assisti o filme quando eu era criança e óbvio que eu não entendi absolutamente nada. E por quê? Porque eu era criança. Aí eu cresci, amadureci, assisti o longa novamente, né? Aí sim eu consegui compreender toda a narrativa, né? E por quê? Porque eu já tinha entendido tudo sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, gente, eu não assisti esse filme só uma vez. Não, eu assisti O Menino do Pijama Listrado mais de uma vez, porque essa é uma história comovente e que me faz chorar demais. Se você não sabe, eu sou uma verdadeira manteiga derretida, e assistindo esse filme, aí eu só pioro. Mas aí, o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo um gosto muito forte por toda a história que é referente à Segunda Guerra Mundial. Quando eu era adolescente, eu li A Menina que Roubava Livros, que é uma história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial também. Aí, o que aconteceu? Eu cresci, fui assistindo cada vez mais O Menino do Pijama Listrado e decidi que um dia eu queria ler também o livro. Aí, o que aconteceu? Eu fui para Bauru no final do ano, né, de 2025, antes do Natal, e passeando dentro do shopping, eu entrei em uma das livrarias que tinha lá e perguntei: tem o livro do Menino do Pijama Listrado aí? A moça pegou e falou assim: é o último. Eu falei: então é meu. Comprei, chegando em casa, o que eu fiz? Já comecei a ler, devorar esse livro. E por quê? Porque se vocês reparar, o livro não é tão grande assim, não é grandão demais não, mas o que aconteceu? Mesmo sendo pequeno, eu precisei dar uma pausa nele aí, né, por alguns dias, para poder ajudar nas coisas aqui de casa. Por quê? Porque, como eu disse, estava perto do Natal, ia chegar as festas natalinas e de Ano Novo, então eu decidi dar uma pausa nele ali para ajudar as coisas em casa, aí depois eu ia estar livre para poder ler. E aí, o que eu poderia dizer dessa obra literária comparada com a do cinema? Porque eu terminei hoje. Bom, eu gostaria de dizer que o livro, ele é muito bom sim, gente. Todo livro é muito bom. Ele é uma história que te prende do início ao fim.
E uma coisa que me deixou impressionado aqui nessa história é o quê? É a forma como o nosso protagonista, o Bruno, que é um garotinho de 9 anos de idade, ele conversa, ele dialoga aqui nessa trama. Isso porque, por ser uma criança, independente da época em que ele vive, né, o personagem, ele tem um linguajar muito bonito e também muito forte. O Bruno é aquele garotinho que ele já demonstra ser um personagem completamente independente e que ele sabe muito bem o que ele quer da vida. Ele pode ainda ser muito inocente, sim. Ele tem toda aquela inocência infantil, mas ele já tem as ideias para poder seguir. Ele não quer viver esperando por nada e nem ninguém, não. Ele não é aquele tipo de criança que quer as coisas na mão. Ele quer correr atrás dos seus sonhos. Por isso que na história, ele mesmo diz que ele quer ser um explorador, porque ele tem sonhos e ele quer realizá-los. Então, é por isso que ele vive entrando em conflito com quem? Com a sua irmã mais velha. Ela se chama Gretzel. E por que ele tem tanto conflito com ela? Porque, gente, ela é uma garota complicada, sim. Ela é chata, vamos dizer, né? Ela só tem 12 anos, mas ela já acha que é uma mulher adulta. Isso porque ela praticamente vive dando até em cima de um dos soldados, que ele é jovem, ele tem 19 anos, se eu não me engano, e trabalha com o pai deles, né? E o pai deles também é um homem que faz parte desse universo aí de soldados, né? Que trabalha para Hitler, só que ele está acima de todos eles, né? Ele tá naquela base superior de todos. Então, é como se fosse o pai do Bruno, é como se fosse um grande amigo do Hitler, que no linguajar aqui do Bruno, como eu disse, é chamado de Fúria. E por que o Bruno chama Hitler de Fúria? Porque ele não gosta do Hitler. Ele já enxerga Hitler como um homem mau, um homem chato. E ele também não gosta de quem? Desse soldado novinho aí que trabalha com o pai dele e vive dentro da casa deles. E por quê? Porque ele é metido, arrogante, snob, e sem contar que a sua irmã ficou chata porque ficou dando em cima dele, ficou pertinho dele aí. É por isso que essa foi uma das principais coisas que me chamou a atenção na história. A forma como esse garotinho protagonista, ele sabe transmitir as suas palavras e também as suas emoções através das suas determinadas atitudes. Porque, como eu disse, ele não espera acontecer, ele vai atrás. Ele é uma criança, mas ele tem sim os comportamentos que definem muito bem a sua personalidade. Então, tipo assim, vamos dizer que ele é aquela questão de eu sei o que eu sou e eu sei o que eu quero pra mim. Outra coisa que eu achei muito interessante na história aqui é que quando ele conhece o seu novo amiguinho, o Shamu, acho que é assim que fala, nome estranho porque é nome judeu, né? Ele já tá muito entediado, porque ele não tem amigos, né? E aí o que acontece? Pelo fato dele não ter mais os seus amigos e ter a antiga vida que ele tinha lá em Berlim, que era a cidade onde ele vivia com os seus pais e a sua irmã, e também não ter mais a avó, que era aquela mulher com quem ele fazia as peças de teatro e ele amava fazer, porque a sua avó era uma artista, o que acontece? Ele sai para poder explorar, porque era a única coisa que tinha para fazer naquele fim de mundo que ele foi viver. Aí ele conhece o seu novo amigo e tudo muda para ele. Por quê? Porque é quando ele começa a dar um valor naquele garotinho de uma forma maravilhosa. A questão é que ele nem sabe ainda o que são judeus e o que os judeus estão passando naquela época. O Bruno, ele não sabe exatamente o que os judeus vêm sofrendo por causa do Hitler nesse período do Holocausto, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ele então vai lá, faz amizade e cria um vínculo muito forte de união com esse seu novo amiguinho que é judeu. E o que eu achei aqui que ficou muito bonito e muito forte foi esse enlace de amizade que nasceu entre os dois. Realmente ficou muito bacana e eu gostei disso na história. Eu gostei também da forma como um dialoga com o outro aqui. Por quê? Porque tudo foi muito bem escrito, porque o Bruno conta a história da vida dele de um jeito, enquanto seu amiguinho conta a história
da vida dele vindo de outra forma, né? Então, tipo assim, o Bruno tá naquela classe alta, o amiguinho dele já não. Então são duas pessoas dialogando, são crianças, mas inteligentíssimas. Existe também partes do livro que você não vê no filme. Uma dessas partes, eu vou dar um alerta de spoiler aqui, tá? Uma dessas partes é o quê? É um jantar que acontece lá na antiga casa da família do Bruno, lá em Berlim. O que acontece, né? É um jantar em que o Hitler, ele leva a sua esposa pra lá. E isso nós não vemos no filme. A gente vê isso no livro, mas não vê no filme. E eu lendo aqui, eu consegui sentir a pressão psicológica da mãe do Bruno ao passar a noite com aquele tipo de gente na casa dela. Lendo o livro, eu consegui entender como a mãe do Bruno, ela se sente ao saber que alguém como Hitler iria na casa dela jantar em uma noite específica. E conhecendo o tipo de homem que ele também é, o que acontece? Ela pede que toda a sua casa seja bem arrumada e limpa, porque tudo deveria estar perfeito para a chegada desse homem aí na casa dela. Porque parece que o marido dela valoriza mais Hitler do que ela. E não tinha como, né? Tinha que ser assim. As suas criadas tinham que fazer o melhor jantar do universo. Então, como a gente pode ver lendo essa história, é tudo apresentado aqui pra gente, até a pressão psicológica e o sofrimento dessa mulher. Mas eu só achei, gente, que o final da trama é que poderia ficar um pouquinho mais triste e mais angustiante, como eu sinto assistindo o filme. Porque o livro sempre dá mais a sensação de tristeza, sempre traz mais qualquer sensação, para ser mais sincero, né, do que os filmes. Mas nesse caso aqui comigo foi diferente. O livro, ele foi muito bonito, sim, mas a forma como ele terminou não foi tão impactante. Talvez, né, seja na minha opinião, mas isso, como eu tô dizendo, eu achei que faltou o açúcar nesse chá. Poderia ter sido colocado alguma coisa a mais para poder fortalecer o final, porque eu não sei se a intenção do escritor era mesmo deixar que nós, os leitores, criássemos as hipóteses na nossa cabeça do que poderia ter acontecido com o menino Bruno e o seu amiguinho. Porque no filme, se a gente assiste, a gente pode sim ver o que de fato acontece com essas duas crianças. E é isso que nos faz chorar. Já no livro, não é relatado. A gente não fica realmente sabendo o que acontece. Não está escrito aqui o que de fato acontece com esses dois meninos. E é por isso que eu me pergunto se essa era a ideia principal do escritor. Deixar que nós, como leitores, ficássemos responsáveis de criar as nossas próprias hipóteses. Deixando tudo ainda mais curioso, tudo mais angustiante. Mas é por isso que eu digo que, por mais que o livro tenha sido ótimo, nessa parte do final, eu ainda prefiro o final do filme, porque no filme foi tudo mais esclarecido e a gente consegue entender da melhor forma o que aconteceu. E aí, o filme deixou a trama mais triste, mais angustiante e te faz chorar. Então, não importa quantas vezes eu assista esse filme, eu vou chorar. Mesmo sabendo o que vai acontecer no final, eu vou chorar. E eu estava esperando que acontecesse o mesmo ao ler o livro, mas não foi o que aconteceu. Mas eu gostei sim do livro, ele é um livro magnífico que me deixou impressionado. Se fosse para dar uma nota de 0 a 10, a nota 10 para esse livro com certeza já estaria escancarada aqui, ó, nas minhas mãos, nota 10. Por quê? Porque é um livro, gente, que foi muito bem escrito, sim. É um livro que foi muito bem elaborado, foi muito bem produzido, sem contar, gente, que os personagens dessa história aqui, eles são ótimos, eles são personagens cativantes. E por quê? Porque todos os personagens da trama aqui, eles foram muito bem pensados. Mas em que sentido? A personalidade deles aqui, eles têm personalidade própria. Nenhum se parece com o outro. Cada um tem o seu jeito de agir, de pensar e de conversar. Mas eu ainda acho que o final do livro deixou a desejar. No filme, teve sim essa grande diferença. Eu esperava que o livro me fizesse sentir mais impacto, mas não fez não.
Tanto a obra literária quanto a cinematográfica ficaram perfeitas, mas na minha concepção, né, na minha visão, o filme, no desfecho, me cativou mais do que o livro. Então, pelo fato de ter feito com que eu entendesse melhor o final de tudo aquilo, as lágrimas saíram mais dos meus olhos, me fazendo chorar como uma criança. Eu esperava que fosse assim com o livro, mas não foi. Mas isso não significa que o livro não tenha sido um livro ótimo. A leitura foi gostosa, foi uma leitura confortável, eu adorei e eu indico para você que tenha interesse em assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, porque se você já assistiu o filme e sabe como o filme é lindo, leia o livro, porque o livro é ainda melhor. Então fica aqui a minha dica para vocês. Eu prometi que eu ia trazer a resenha para vocês e essa é a resenha de O Menino do Pijama Listrado. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like se vocês gostaram, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!